Olá, santos de Deus, boa noite, paz seja convosco. Estamos conectados e nesse momento estamos ao vivo para todo o Brasil e também esse vídeo vai chegar para dezenas de pessoas em outras localidades desse nosso querido Brasil e também as nações. Santos de Deus, estou do lado aqui de um amigo muito particular, viu? Amo demais. Meu amigo, pastor Paulo Amauri. Pastor Paulo, boa noite. Boa noite. Tudo na benção? Na benção. Estamos ao vivo agora, Facebook. Já convido o pessoal aí para poder participar. Coisa boa. Gente, vamos aí convidar aí as pessoas aí, né? Você que está nos assistindo aí, manda para mais alguém aí. De repente você está sintonizado aí com a gente, pode né? Pode falando aqui, que eu vou mexer aqui, ó. Ok. Você pode aí, né, chamar alguém, mandar aí, né, o contato aí, para a gente poder estar conversando alguma coisa que é bem legal. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Pastor Paulo, hoje nós estamos gravando aqui no nosso estúdio. Estreando, né? Estreando o nosso estúdio aqui, o estúdio do podcast Papo de Pastor, né? Trazendo sempre um bom conteúdo sobre a palavra de Deus. Nós acabamos de gravar um episódio agora que vai no ar daqui a alguns dias no nosso canal no YouTube, lá no Mensageiro de Boas Novas. E também eu creio que será compartilhado também lá no canal da Quadrangular Planalto NS. Sim, coração aberto e vai ser uma benção. Mas nós estávamos finalizando já, né, o nosso podcast aqui, irmãos. E eu falei com o pastor Paulo, pastor, vamos entrar ao vivo para poder ministrar uma mensagem, uma palavra para os irmãos? E ele disse, agora. E nós já, pai, vamos embora. E lá, já tem 2 pessoas conectadas. Quem está mandando um abraço para nós aqui é a minha esposa, a Rose. Abraço, Rose, Deus te abençoe. Alegria estar vendo vocês aí, sendo ouvido por vocês, né, e vendo o seu nome escrito ali. Uma alegria para nós. Ô Rose, compartilha aí, meu amor. Compartilha aí nas redes, tudo que você faz parte aí, nos grupos que você faz parte. Manda bala. Manda bala, glória a Deus. Mas você também pode nos ajudar. Você que está chegando agora nessa live, nesse bate-papo ao vivo aqui no nosso estúdio de podcast com o pastor Paulo, e nós queremos ministrar uma palavra ao seu coração, uma mensagem nessa noite de quarta-feira, né, pastor Paulo? Nós queremos ministrar e que os céus se abram sobre a sua vida, em especial para a tua casa, e venha alcançar a sua parentela. Pastor Paulo, uma mensagem que o Senhor separou para nós, para a gente poder ministrar e juntos nós alcançarmos essa graça divina de Deus através da palavra de Deus. Eu tenho ficado muito aqui nesse salmo. Tive uma reunião essa semana e eu usei esse salmo. É um salmo que a gente já conhece. Muita vontade, viu, gente? Nós vamos beber uma água. Aqui é de boa, de casa. Eu estava lendo esse salmo, que é o Salmo 23. E eu acho interessante porque um dia eu vi um rapaz, 18 anos mais ou menos, recitando o Salmo 23. E ele falou com uma voz assim, de locutor de FM, muito bonita. Nossa, Moreira. Né? Aquela voz zerona, né? Falou muito bonito e tal. E depois veio um senhor, já bem mais velho, cansado. E quando ele começou a recitar o Salmo 23 também, as pessoas que estavam em volta começaram a sentir, porque um jovem quando ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a gente pode pensar, ele está falando de bicicleta, está falando de moto, né? Está falando de uma garota bonita para namorar, alguma coisa assim. Uhum. Mas quando você vê uma pessoa de uma média idade, igual eu já estou, né? E pessoas com idade mais avançada, é interessante quando você ouve a pessoa falar, o Senhor é meu pastor. Nada diferente. Porque ele já passou por muito mais experiências, né? Verdade. Então, tipo assim,
O jovem, quando está falando, ele está com fé, legal, bacana, mas quando a pessoa mais velha está falando, ela está demonstrando que aquilo aconteceu com ela. Porque se ela está mais velha e ela ainda continua falando, é porque há uma esperança viva dentro dela. Né? Maravilha. Então eu vou ler o Salmo 23 e vamos falar um pouquinho sobre ele. Está escrito assim, capítulo 23 do livro dos Salmos. Você que está com a Bíblia em casa, o livro dos Salmos fica bem no meio da Bíblia, né? Bem no meio. E o capítulo de número 23 Bênção. Foi escrito por Davi, né? E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e Ele me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos não me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo, enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Só posso fazer aqui só um rapidinho. À vontade. Normalmente, nós já estamos com algumas pessoas conectadas. Edna Silva está conectada. Ei, Edna, tudo bem? Compartilha aí, mano. Manda aí para os outros. Compartilha aí pra gente chegar em umas 200 pessoas online com a gente. A Adna também, olha lá. A Adna Souza. Oh. Abraçando, Adna, Deus abençoe. Obrigado aí. Manda aí para quem você puder aí, tá? Manda aí. Vamos. Tamo junto Vamos aqui. pregar. Tá escrito assim, ó, o Senhor é o meu pastor. Alguns dizem o quê? E nada me faltará. Mas não tenho ir. Nada me faltará. Então aprenda, né? Só um adendo. O Senhor é meu pastor, 2 pontinhos. Nada me faltará. Porque algumas pessoas, igual Samuel, né? Samuel, quando ele cita esse versículo na palavra de Deus, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu sempre tenho ensinado, Samuel, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É bem interessante, né, esse salmo, porque, assim, por exemplo... Olha lá, o Davinho tá com nós também. Ô, Davinho, ó, aquele abraço, hein? Compartilha aí, Davinho, compartilha aí. Manda bala. É interessante, pastor, porque o que acontece? Quando eu falo assim, olha, o Jardim Chanel é o meu cabeleireiro. Né? Fazer uma propaganda aqui, depois eu pego lá, viu, Jardim? É o meu cabeleireiro. Então, se ele é o meu cabeleireiro, é sinal que eu sou freguês dele. Tem pessoas que elas querem usar o Salmo 23, tipo assim, como se fosse uma proteção. Ela está com a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas ela quer dizer, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na realidade, o I ainda coloca o I. Por que a pessoa faz isso? A pessoa nós precisamos de entender que quando Davi chama Deus de pastor, ele está se colocando como ovelha. Maravilha. E aí entram umas coisas que elas são interessantes, porque beber uma água. Se tem um bicho que não consegue ficar sozinha, é a ovelha. Porque você vê, primeiro... Olha lá, o Jamil Marinho. Maria Francisca. Aí, um abraço, Jamil, um abraço, Maria Francisca, Deus abençoe, obrigado. Manda para mais gente aí que vocês puderem, tá bom? Nos ajude. O que acontece? A ovelha, ela é um bichinho tão doce, meigo. Olha, ela não sabe dar chifrada, dá cabeçada às vezes, mas ela não tem um chifre, ela não sabe dar coice, ela tem visão curta. Segundo os estudiosos, a visão dela é muito curta. Quem? Oliveiro. Oliveiro é o marido da Edna. É o marido da Edna. Então, olha só,
A ovelha, ela tem a visão curta, ela precisa, para você ter uma ideia, uma ovelha não consegue muito beber água onde tem uma cachoeira caindo. Até o barulho assusta ela. Olha que interessante. Aí Davi falou assim, o Senhor me leva às águas tranquilas, às águas mansas. Então a cachoeira está caindo lá longe e a água vem amansando aqui, amansando. Aí o pastor leva a ovelha ali para poder beber água. E é uma coisa interessante porque, como a ovelha não consegue se defender, ela precisa de alguém que a defenda. Ela precisa. E é interessante também a gente dizer que, por mais que é um assunto assim, bem falado, bastante falado, o pastor geralmente ele tem uma vara na mão, ele tem um cajado, e ele trabalha por proteger a ovelha. E tem pessoa que pensa que a ovelha, ela só é doce, mas quantas vezes a ovelha, ela tem um problema que é um negócio meio sério, porque dependendo da ovelha, ela fica tão tranquila de ter um pastor, que quando pensa que não, ela passa na frente do pastor. Mas quem tem que andar na frente é o pastor. Ele é o guia. Ele é o guia, com certeza. Ele é o guia. E às vezes, quando essa ovelha passa na frente, o pastor vai falar, oxe, vem cá, espera aí. Ou o cajado. Quando ela não obedece, ele é obrigado a fazer o quê? Só que as pessoas pensam que o pastor só passa o cajado na ovelha aqui e traz ela para trás. Não. O pastor chega o cajado e dá chega para lá no nariz dela primeiro. Aí ela freia, ele passa a ponta do cajado e traz. E aí coloca ela atrás dele para que ela venha seguir ele e não passar na frente. E se alguém perguntar assim, e se a ovelha todo dia passa na frente, passa na frente, passa na frente? Coitado, meu pastor também come churrasco. E às vezes, o que acontece? O pastor acaba fazendo um churrasquinho daquela que não quer obedecer. Mas isso não é ovelha, é pessoa, né? Ovelha é bichinho lá mesmo. Sim. Então, assim, Helder Francisco da Chagas. Abraço, tá? Deus abençoe, obrigado por Uma Maria Francisca diz, paz seja contigo, pastores. Paz, aquele abraço. Então, olha só. Aí o que a gente fica olhando, né? É importante porque cada passo ali da ovelha, cada caminhada, ela precisa de proteção, ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém que esteja do lado dela. E Davi, você vê, Davi, rapaz, ele era rei. Davi tinha recebido uma unção desde mais ou menos 12 anos de idade, e ele já recebeu aquela unção para ele ser rei. Então era para ele ter ali aquele orgulho, aquela coisa dele, depois ele vai para o palácio, ele vai ficando, depois primeiro ele faz um estágio no palácio tocando harpa, né, pro Saul, e depois ele vai então ser o rei. Mesmo assim, Davi não se atrevia de dizer que ele era o cara. Perfeito. Ele se colocava sempre como aquela ovelha que dependia de um pastor. A ponto de Davi ser chamado de que ele era o cara segundo... Patrícia Martins está conosco. Opa! Aquele abraço. O que acontece? Ele não se atrevia a dizer eu sou o cara. Ele sempre se colocava como aquele que dependia do Senhor. A ponto da Bíblia dizer que ele era o quê? Jéssica Sabrina. Opa! Abraço. Ovelha. Joana Rocha. Aí, a paz do Senhor Jesus. A paz, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe, Joana. Então, pastor de Paulo, é muito importante quando a gente para pensar nisso. O Senhor é meu pastor. Tão assim tremendo que eu não preciso ficar preocupado de que eu estou sozinho, que eu vou passar por um lugar difícil, por uma situação difícil. Nós passamos por lugares difíceis, por situações difíceis. Nós atravessamos momentos. Só que até quando fala ali, ainda que eu ande pelo caminho da sombra da morte, é só sombra, não é de morte. É sombra, é como se fosse assim, é tão perigoso, mas do meu lado, meu amigo, se aqui tem uma ribanceira, tá? A beira da mesa aqui, a gente pode usar a beira da mesa aqui. Então Tânia aqui... Souza. Tânia Souza, lá, ó. Aquele abraço, a minha digníssima. Olha lá, ó. Amém, meu pastor. Amém. Então aqui, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem vai andar na beiradinha não sou eu não, é o meu pastor. Ele está me guiando, ele está me levando para aquele lugar de descanso. Ele tem já um destino certo, ele vai me levar. Perfeito. Então, assim, é importante. Meu irmão, pastor Cristiano,
que Deus já o levou, o saudoso, né, pastor Cristino, ele foi a Israel. Eu ainda não fui. Você já foi em Israel? Eu tenho um sonho de lá. Pois é, eu também vou lá, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Então, meu irmão foi a Israel, ele me contou algumas coisas assim, muito, muito interessantes com respeito a ovelhas. Aqui a gente tem por exemplo, a gente tem os hotéis onde a gente para na beira da estrada, e a gente faz questão de que o hotel que a gente parar tem que ter um estacionamento para o carro. E lá em Israel, às vezes as pessoas estão viajando, levando um rebanho de ovelhas. Às vezes é coisa pequena, 70 ovelhas, 50 ovelhas, 30 ovelhas. Aí ele estava dizendo, né, que eles tem aquele cercadão que cabe lá 1000 ovelhas. Então chegam às vezes com 300, entra, vai dormir, e as 300 ficam ali. Chega o outro com mais 120, chega o outro com 30, chega um com 10, e fica ali, tudo misturado aquelas ovelhas. Só que na cabeça dessa pessoa que está nos assistindo, ela pensa assim, como que aquele que tem 300 vai separar no meio daquele que juntou tudo? Eu já sei. É interessante porque quando Jesus... Gabriel Ottoni. Gabriel Ottoni, gente boa, Deus te abençoe aí, Gabriel. Olha só, quando aquelas ovelhas estão todas juntas, todas ali juntas, o que acontece? Aí, se fosse brasileiro, a gente ia pensar assim, o que levantar mais cedo leva a maior quantidade. Não, o pastor, ele chega, não importa a quantidade que ele tem. Quando ele chega na porta ali, e ele começa a chamar as ovelhas, geralmente elas têm nome. Então ele começa, branquinha, preguiçosa, entendeu? Ele vai chamando. As ovelhas ouvem a voz dele. Aqui em João que eu ia ler. Leia para nós, então, leia para nós. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11 em diante. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Aí Jesus de novo faz uma repetição no versículo 15 e 16. Eu sou bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E assim também como conhece as minhas ovelhas, elas também me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. E alguém... Uma tradução diz, e elas ouvem a minha voz e me seguem. E é interessante porque o que vai acontecer, né? O pastor Silva, Deus abençoe. O pastor vai chegando, alguém pode falar assim, pastor, mas os 5 pastores que você citou aí, pode ter ovelha chamada Branquinha. E aí? Mas ela conhece a voz. E é interessante porque como ela conhece a voz, vai levantar de lá e vai sair. Odedson Lima, beijo Odedson. Odedson, aquele abraço, meu amigo, Deus abençoe. Então o que acontece? Aquela ovelha, ela escuta a voz do pastor e ela vem. As outras ouviu a voz, mas não é do pastor, então, elas continuam dormindo. Aí eu achei isso fascinante. Outra coisa, na hora que elas vão saindo daquele cercado, elas passam debaixo da mão do pastor. E o pastor põe a mão na cabeça delas. Mas às vezes vem saindo 2, 3 juntas. E o meu irmão, que teve em Israel, ele falou assim que está saindo às vezes 2, 3 ovelhas juntas. O pastor põe a mão na cabeça de uma só. As outras 2 que ele não colocou, elas passam esbarrando nele. Por quê? Porque elas sentem necessidade do toque do pastor. Olha isso. Isso é muito forte. É profundo, minha gente. Glória a Deus. Pastores que amo demais ouvir. Glória a Deus. O Odedson Lima falando. O Odedson é show de bola. Gente boa, né? Foi aniversário dele ontem. É mesmo. Parabéns, Odedson. Sobrou um pedaço de bolo aí, Odedson? Daqui a pouco eu passo aí. Tem churrasco ainda ou não? Então, gente, olha só que coisa interessante. Hoje é aniversário da Anísia. A irmã Anísia do Zé Carlos. Será que tem churrasco lá? Ô, gente, alguém manda aí pra Anísia e fala com ela que nós estamos cobrando churrasco dela aqui, ó. Daqui a Se pouco tiver, a gente passa aí daqui a pouco. Então, olha só, é interessante porque as ovelhas, elas têm isso. Então, quando fala aqui, outra coisa que eu acho interessante, aqui já no final aqui, o Davi fala assim, que ele vai habitar na casa do Senhor por longos dias. E depois ele fala aqui, ó, no último versículo, ó, certamente
a tua bondade e Isso aí. o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Ponto. Em tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Hoje eu estava lendo aqui na Bíblia que Tiago Deus... Cerqueira, um abraço, irmão. Eu estava lendo aqui na Bíblia que Jesus falou, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Muito forte isso. Então o que acontece? Quando Davi está falando aqui, ele está falando na condição de ovelha, ele sabe que não é só os 23 anos que a pessoa vai viver aqui na Terra, 18, 72, 95, não. Enquanto eu viver, se eu estou em Cristo, eu vivo eternamente com Cristo. Muito forte. Então eu, como ovelha, eu tenho que confiar nesse pastor, não só para a minha vida aqui na terra, mas eu tenho que confiar nesse pastor para a minha vida eterna. A partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, me tornei ovelha, aí que é interessante, porque se eu não sou ovelha, não tem como eu cobrar essas outras coisas não, mas se eu sou ovelha, eu tenho direito de cobrar. O próprio Senhor Jesus, ele fala que tem muitas ovelhas que não são, algumas tradições dizem que não são desse aprisco. Aqui está falando curral, né? É uma tradução mais atualizada. Tem outras ovelhas que não são deste curral, ou aprisco. E eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz, olha só. Ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Muito profundo. Você tá doido. É interessante, pastor, porque o que acontece? Rael Santos. Aí, Rael, aquele abraço. Olha só, Rael ou Raul? Rael. 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 Olha só. Deus abençoe. É tão importante isso, pastor, que a gente vai ver o seguinte, outra coisa que é interessante. Quando vai aumentar a ovelha, o gado, o rebanho, O gado quem é boi. que o gado é boi. Mas também tem algum que chamam gado também de ovelha. Gado é tipo assim... É a maneira né? de falar do ajuntamento do animal. Aí o que acontece? Quando você vai aumentar o rebanho, quem é que gera as novas ovelhas? É o pastor ou são as ovelhas? Não, são as ovelhas. Então é interessante porque a ovelha ela tem que se preocupar com isso. Ela tem que estar sempre alimentando bem. Quem alimenta ela é o pastor. Nós, os pastores, não somos nós que alimentamos as ovelhas. Sim. Nós só conduzimos ela. Na realidade, nós também somos ovelhas. Sim. Estamos como pastores, mas também somos ovelhas do rebanho de Jesus. Então é necessário que essas ovelhas estejam sempre comendo bem. Não falta comida, porque o pastor é bom. Ele está sempre levando a gente aos pastos verdejantes e falando, come, fica à vontade, se encha. Também ele nos leva, se farte. Também ele nos leva a água tranquila. E a ovelha sadia, ela sempre dá cria. Eu uma vez ouvi uma história de um pastor que o pastor, antes de conduzir as ovelhas para uma viagem, ele já conhece o caminho. Ele vai antes para saber na onde que ele vai conduzir o rebanho dele, Sim. as ovelhas dele, para que elas não caiam, é lógico, naquilo que está dizendo, né? Um vale de sombra da morte, que nem um animal feroz venha tragar, tirar, né, a ovelha do rebanho dele. E é interessante nós que recebemos essa graça de Deus de sermos pastor, pode perceber que todos nós, antes de conduzirmos as ovelhas para esse pasto verdejante, que é a palavra de Deus, nós meditamos nele antes. Nós somos ovelhas antes das ovelhas. Que nós nos alimentamos antes, porque antes de nós transmitirmos a palavra de Deus no culto, o Senhor fala conosco primeiro. Primeiro altar que o Senhor fala é aqui no nosso coração. E vamos mais profundo nisso aí? Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Tá gostando do conteúdo? Compartilha, varoa. E olha só que interessante, né, pastor? Compartilha aí para ajudar nós aqui. É interessante porque nesse fator
de o pastor ir na frente, o que nosso Jesus como pastor disse? Eu estou indo preparar lugar. João 14. Para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Estejais também. Então é interessante porque não é só para essa vida aqui, ou nesses anos que nós estamos vivendo aqui. Uma vez ovelhas deste pastor, nós seremos sempre ovelhas deste pastor. Porque no que depender dele, pastor, pode ter certeza. Palavra fiel e verdadeira. O Tiago Cerqueira falou. Amém. Porque o que acontece? Se eu continuo na posição de ovelha, recebendo desse pastor a comida que ele dá, e não que eu cismo de comer, porque hoje, pastor, não quero falar contra as redes sociais, porque nós estamos aqui fazendo um trabalho na rede social. É verdade. Mas o que tem de gente julgando coisas na internet, misericórdia, que às vezes ovelhas de Jesus acabam comendo comida que vai intoxicar, vai engasgar. Demais. E o que acontece? As ovelhas vão sofrer. Agora, o nosso Jesus, que é o nosso pastor, igual eu falei, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Nós não somos donos da igreja. Sim. Nós somos ovelhas nessa E igreja. nem dono da ovelha. E nem dono da ovelha, né? Porque também nós somos ovelhas. Sim, nós somos ovelhas. Então, na realidade, quando a gente se alimenta do que esse pastor tem para dar e da água que ele tem para a gente beber, Jesus diz que ele é a fonte de água viva. Então, quando a gente se enche dele, as coisas vão acontecendo. Primeiro, a gente vai dar cria, ou seja, a gente vai gerar novas ovelhas para o Senhor Jesus, e a gente vai gerar discípulos que não são discípulos para nós, mas são discípulos para Ele. Jesus. E é interessante porque se cada um desses aprende a ser uma ovelha de Jesus, ele vai se alimentar do pasto verdejante que vem do altar. Amém. Ele vai beber da água da fonte da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Amém. Vai dar cria de novo. E o pastor, ele vai cada dia mais aumentando o rebanho. Por isso que Jesus falou, tem ovelha que não é do meu pasto, não é do meu curral, do meu aprisco, e eu tenho que buscá-las. E como que ele vai buscar? Através de que uma ovelha gere a outra ovelha, através de quê? De mostrar a palavra de Deus e de falar, eu não sei o que você está comendo. Eu não sei se você está sendo uma ovelha que está às vezes virando lata, igual cachorro, abrindo saco de lixo. Eu te falo uma coisa, eu tenho um pastor que ele dá pasto verdejante e água tranquila. E garante, até quando eu passo no vale da sombra da morte, ele passa do meu lado, ele vai primeiro no caminho, ele guarda a minha vida, ele me protege, a ponto de que eu tenho certeza que no que depender dele, ele vai me guardar e eu vou viver com ele toda a minha vida. Essa pessoa que ainda não é uma ovelha, ela é gerada pela palavra que ela ouviu, porque aquela ovelha, ela transbordou. Quem? Silvio Venâncio. Silvio Venâncio, lá de Bom Despacho, rapaz. Maria Aparecida. Ah, deve ser a esposa dele, não duvido não. Oh, glória. Se for, né? Se não for, desculpa aí, né? A gente tentando aqui compartilha, ver quem que é. Maria Aparecida está dizendo amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então nós somos ovelhas deste pasto. Então, pastor de Paula, para mim o Salmo 23 é como eu disse, ele é muito legal, porque às vezes quando o jovem está falando ele, tem sentido e tem valor. Sim. Mas quando o velho está falando ele, é muito interessante, porque você fala assim, esse aí já passou pelo vale da sombra da morte. Esse aí já passou por essa situação e por essa situação. Mas o pastor dele não falhou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que me chama a atenção nesse contexto de pastor é que as ovelhas, eu vejo por esse lado. Amanhã até, por sinal, eu iria ministrar sobre a questão de pastor lá na Quadrangular Capão. Daqui a pouco nós vamos falar que amanhã tem culto aqui na Quadrangular Planalto também. Sim, amanhã tem aqui. Eu separei justamente um estudo falando sobre pastor e ovelha. E eu estava, né, estudando, pegando o texto, pegando alguns livros que eu tenho lá falando sobre isso. Nós recebemos esse chamado, eu estava vendo a questão dos pastores de Ló e também de Abraão, né? Eles brigavam por questão de espaço, de território, para alimentar as ovelhas. É lógico que defendendo o seu trabalho, né? Querendo ter um rebanho sadio para apresentar, vamos dizer assim, números ou apresentar um bom trabalho para os seus senhores, né?
Só que as ovelhas que eles cuidavam, que eles defendiam o seu trabalho, não era deles. As ovelhas eram de quem? Era de Abraão e de Ló, não era? Aham. As ovelhas eram dos dois. E os pastores deles brigavam. Brigavam. Às vezes, quando nós, pastores, falamos assim, irmão, antes de você ir para um lugar, participar de um congresso, participar de um trabalho de outra igreja, eu quero que você me comunique para que eu, como teu pastor, eu venha ser comunicado e que eu venha saber onde você está. E às vezes fala, não, meu pastor é muito ciumento. Não é que é ciumento. Nós estamos aqui resguardando você. É verdade, é verdade. É? E a ovelha em si, ela não é nossa. Eu não vejo que eu sou dono das ovelhas que Deus colocou em minhas mãos lá no capão, como ela propriedade exclusiva minha. Não é minha, não. É do Senhor. Mas Ele confiou nas minhas mãos um trabalho para poder cuidar delas, para poder discipular elas, mostrar o caminho, né? E esse cuidado é um cuidado, assim, Maurício Alves. Um abraço, Maurício! Compartilha aí, nos ajuda. É um trabalho, assim, até meio que doloroso para nós, porque a gente parece que ser muito repetitivo. Irmão, toma cuidado. Cuidado com algumas coisas que estão acontecendo na internet. Jesus, ele não falou, não errou naquilo que falou. Ele disse que viria falsos profetas. E nós estamos vendo isso, pastor. Hoje existe um canal na rede social, você que está nos assistindo, Maurício Alves, Pai do Senhor Jesus, meu querido, amém. Paz. Um canal no YouTube que chama assim, ó, Crente Aranha. Eles pegam cortezinhos de pastores, de profetizando coisas que não tem nada a ver. Depois você procura aí, Crente Aranha. É cada coisa, pastor. É cada coisa. Eu queria voltar um pouquinho no assunto. É só Deus. Aí a gente tem esse cuidado, irmão. Tem dois tipos de pessoas aqui que às vezes está nos assistindo. Ovelhas, que são ovelhas do pastor Paulo, que é daqui da Quadrangular Planalto. E tem pessoas que estão nos assistindo que são ovelhas da Quadrangular Capão. Nós, como pastores, temos esse cuidado com você de estar em oração, de estar em consagração pela tua vida. E que você não fique se alimentando dessas... Eu não vou falar, não. Pode passar. Olha só. Aceita mais água? Pode pôr mais aqui. Aproveitar enquanto é de graça. Daqui a pouco eu cobro. Hein, pastor? Sim. Só para a gente poder agora partir finalmente. Vamos lá. A audiência agora que está aumentando, o senhor quer partir finalmente? Pode parar não? Então vamos continuar. Olha só a questão de voz, que interessante. Você é casado com a dona Rose. Quantos anos? 13. Eu sou casado com a digníssima Tânia, a mulher mais linda do Brasil. A mulher mais linda do Brasil, né? Me encantou desde o primeiro momento que eu a vi. E olha só, olha a importância do pastor não parar de falar e a ovelha procurar ter paciência para ouvir o seu pastor. Não é questão de ciúme. Por exemplo, quando você casou, 18, quantos falou? Quantos anos? 13 anos. 13. Quando você casou com a Rose, você namorava com ela, então você ouvia a voz dela algumas vezes. Mas se no meio de 10 mulheres gritasse lá, falasse uma palavra, a partir do momento que você vai tendo convívio com a pessoa, você vai começando a distinguir a voz. Hoje é capaz de, no meio de 100 mulheres, se você ouvir a voz dela, é igual buzina de carro. As pessoas, a gente não percebe, mas a gente tem um jeito de buzinar que é da gente. E a pessoa que às vezes atende a gente por buzina, ela se escutou uma buzina diferente, ela fala, não é. É tão interessante porque conforme você vai tendo intimidade, você vai conhecendo a voz de quem está falando com você. Cortando. O pastor Cristino, saudoso pastor Cristino, um dia falou comigo o seguinte: meus filhos tudo me conhecem com uma coisa só que eu faço. Um assovio. Eles conhecem.
Engraçado que Samuel também é desse jeito. Só um subiu que eu dou para ele. O que é, papai? E falando sobre questão de voz, eu estava numa escola esperando ele sair uma vez. E ele estava no pátio, devia ter umas 200 crianças mais ou menos, tudo gritando. Pastor, eu distingui a voz dele no meio daquelas crianças gritando. E eu conseguia entender o que ele estava falando, acredita? Entendi. Acredito. Quando ele saiu, eu falei, ó, você falou isso, falou aquilo, falou isso com fulano. Aí, então, papai. falei, que isso? Onde você estava? Eu estava aqui fora te esperando. E eu ouvi a voz dele, de Samuel. Então, assim, é tão interessante, pastor, porque é o seguinte, o pastor, ele tem que continuar falando. E mesmo que a ovelha dê uns arrepiotes, não, continua falando. Por quê? Porque se aquela pessoa não ouvir o pastor, ela não vai ter familiarização com a voz dele. Então qualquer pessoa pode enganá-la. Você vê, não tem pessoa hoje que imita, por exemplo, os artistas de televisão, alguém fala igual o Silvio Santos, alguém faz isso, faz aquilo, está imitando. E uma pessoa pode querer imitar a voz e às vezes levar aquela pessoa para um lugar errado. Então quando você vai se familiarizando, vai tendo intimidade com aquela voz, você vai conseguir então, opa, peraí, isso não é a voz do meu pastor. Agora, se essa ovelha, outra coisa, né? Tem ovelha que ela aparece na igreja uma vez no mês. Infelizmente acontece. Essa pessoa também às vezes tem dificuldade de entender a voz do pastor. É verdade. E aí não aceita às vezes uma voz de comando, porque não decifrou a voz, não consegue entender. E a voz é tão importante, pastor, que um menino, ele foi levado para morar no templo com um sacerdote Eli. Esse menino era Samuel. Ele tinha acabado de desmamar, talvez aí uns 3, 4 anos, ele foi para lá. E talvez tivesse aí uns 2 anos, 3 anos que ele tivesse lá. Vamos colocar 5 a 6 anos. Vamos colocar aí um menino com 5, 6 anos de idade. Deus decide falar com esse menino. E quando Deus decide falar com esse menino está dormindo. E o menino escuta a voz, Samuel, Samuel. O que aconteceu? O Samuel vai em quem? Ele não olha para o céu e fala, Deus! Ele não fala, será que é meu pai ou minha mãe chegando aqui? Não. Ele vai em quem a voz é conhecida. Ele vai lá no Eli e fala, o Senhor me chamou? Ele falou, não te chamei não, filho. Volta e deita. Dali a pouquinho Deus chama de novo, Samuel, Samuel. E ele volta lá no Eli. Porque a voz de Deus é parecida com a voz do seu pastor. Você está acostumado, você entendeu? Isso é forte, arrepia. Muito. Você ouve o seu pastor porque você acredita que Deus está com ele, tem falado com você através dele. Então, até Deus quando vai falar, já pensou se Deus aparece com uma voz totalmente diferente? Não, Deus aparece com uma voz. Eu não estou dizendo que Deus vai falar só assim. Mas com Samuel foi assim que aconteceu. Chama ele vai, chega lá, o Senhor me chamou. E aí na terceira vez, o que aconteceu? Ele falou, Samuel, ele entendeu, puxa, é o Senhor que está falando com ele. Então o que ele faz? Ele fala assim, Samuel, se te chamar de novo, você vai responder, eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo Nossa, ouve. Forte, profundo, vai. Então, o que acontece? Simone da Silva Ribeiro, um abraço, irmã. O que acontece? Um abraço. O que acontece? É muito importante ouvir a voz do pastor. É verdade. Às vezes, nós vamos passar por aquilo que a criança passa. Às vezes a criança está saindo da escola, tipo aí 11h30, meio-dia, e fala, pai, compra um picolé? O pai não pode comprar aquele picolé, por quê? Porque é hora do almoço. Não é hora daquilo. Então, às vezes, mas eu queria. Não é agora, você não vai ter agora. E às vezes a pessoa tem essa dificuldade de quer ouvir uma palavra do pastor, que é a palavra que ela quer ouvir, e não a palavra que Deus está falando através dele. Está gostando do assunto? Estou gostando. Deixa eu falar com vocês aqui, enquanto o pastor Paulo rapidinho toma uma água.
Se você estiver gostando do assunto e quer que a gente continue, enche a tela de coraçãozinho. Agora, se você só dá um joinha, nós já vamos encerrar. Agora, você tá gostando do assunto? Tá gostando? Tá gostando da live? Ó, um coraçãozinho. Olha lá. Opa! Tá gostando? Brilhou! Então, olha lá, ó. Saudade desses dois varões de Deus, o Silvio Venâncio. Sabe o Silvio Venâncio? Silvio Venâncio é o pastor Silvio lá de Bom Despacho. É o homem que planta verdura e colhe ele, rapaz, é ele. Um abraço, pastor Silvio, a pastora Patrícia, esposa dele, né? Um nosso abraço aí. Eu preguei na igreja do pastor Silvio em 2018. É mesmo? 2018. Que benção. Quando ele pastoreava, acho que é um bairro. Eu esqueci, pastor. Olha lá, ó. Qual que é o nome do bairro que eu fui pregar na igreja do Senhor lá em Monte Despacho? Coloca aí. Enche a tela de coraçãozinho aí, pastor Paulo. Olha lá, tá aparecendo só um pouquinho coração. Tânia Souza entrou de novo. Enche aí de tela de coraçãozinho que a gente sabe que é para continuar, pastor Paulo. Vamos ver. Enquanto isso, agora quem vai beber aqui? Opa, lá, aí, tá subindo o coraçãozinho lá, ó. Opa. Tá subindo, pastor. Olha lá. Tá vendo? Que bênção, que bênção. Olha lá, os irmãos estão gostando. Olha lá, ó. Rodário, como que é? Rodário 2? É Rosário 2, não é não? Ah, Rosário 2. Rosário 2, pastor Silvio. Bairro lá. Rosário 2, eu fui lá. Benção. Sidney e Michele, amigos meus. Sidney e Michele, amigos de infância, acredita? É mesmo? Acredita? Nós estudamos juntos, eu e o Sidney. Que bom. Hoje... Memória tá boa, hein? Hoje o Sidney é obreiro lá na igreja, lá em Serrana, São Paulo, ele, a esposa. Que bênção. É um casal super abençoado. Amém, abraço, mas prazer. É amigo de infância. Que bênção, que bênção, que bênção. Então, gente... vamos continuar. É interessante, pastor, então. A gente vê, assim, que o pastor, então ele tem essa necessidade de falar... tipo assim, às vezes o pastor fala assim, eu gosto de abraçar, eu gosto de pegar na mão. Pastor pastor Amarildo, família. Que bênção, um abraço. Apareceu mais gente ali, Simone, Madalena? Hudson Soares, dois pastores que admiro muito. Opa, legal. Abraço. Deus abençoe. Tamo junto. Então, o que acontece, pastor? A gente pode sim abraçar, pegar na mão, ir jantar com a pessoa, participar de alguma coisa juntos, né? Uhum. Mas é muito importante a voz do pastor. O pastor precisa falar. E às vezes a gente fica assim um pouquinho meio chateado, porque às vezes a gente fala e alguém reclama, né? Às vezes alguém não recebe bem, mas... Pode ir comunicando que eu vou pegar mais água para nós. Pode falar. Pega gelada, hein? Não vou pegar. Só um minutinho, hein? De novo, já volto. Então, gente, é muito importante isso, sabe? A gente, como eu disse, nós estamos aqui hoje inaugurando o nosso estúdio. Ele não está pronto, mas eu falei assim com o pastor de Paula, eu não aguento ficar esperando acabar de ficar tudo pronto. Então, nós já começamos. Eu queria até perguntar se tá chegando legal aí a voz para vocês, se está mais ou menos, né, a questão da iluminação, porque isso tudo vai nos ajudar. E não tem como a gente falar e a gente mesmo está vendo. Então é o que você fala que nos ajuda, né? E depois eu vou pedir, eu não consigo às vezes agora ler, né? Jamil José, um abraço, deu para me ver lá. Mas a gente vai pedir o pastor de Paula depois para ele poder estar olhando o que foi falado, para a gente poder melhorar. De repente tem coisas que dá para a gente melhorar, né? Então, gente, eu não estou falando isso para poder receber elogio, não. Estou perguntando lá, pastor de Paula. Como está chegando? Voltei. Como está chegando a voz? Se a iluminação tá bom, se tá legal. Porque não tem como a gente fazer e ver ao mesmo tempo, né? Verdade. Quando as pessoas lá falam, elas O percebem. pessoal é o nosso termômetro, vocês são o termômetro para ver como que tá saindo legal aí, para que a gente possa melhorar. A gente vamos fazer o podcast. Eu creio que tem mais um lá, James Pereira? Josias. Josias. É o pastor Josias. Opa, abraço aí, pastor Josias. Pastor Josias. O óculos eu acho que tá precisando dar uma... E eu que não trouxe uma recapeada. Por isso que tem hora que eu chego assim pertinho, ó. Olha lá, o pastor tá falando, tá ótimo. Jéssica Sabrina tá dizendo, tá ótimo, pastor. Que o bom. Reni José, sabe quem que é o Reni José? Da igreja
se não me falha a memória, Batista Cristo Vive lá do Gamas. Que benção, um abraço Olha aí, lá, ó. Reni. Ademilton Bispo, top. Sabe quem que é o Ademilton? Ademilton é do New Guys, fazendo merchandising Opa. pra você, hein, rapaz. Que bom. Isaac, o pastor Isaac tá aqui ao Isaac vivo com a Madalena? gente, Que benção. Isaac, maravilha, pastor Isaac. Então, gente, E muita gente dizendo, ó, o Davidson Belchiota dizendo, está uma bênção. glória a Deus, Simone. a Simone da Silva. Simone tá falando, precisa melhorar um pouquinho a iluminação. Tá bom. Nós vamos melhorar a iluminação. No nosso rosto ou atrás? Ou atrás. Geral, o que é? Só um Né? pouquinho a Dá iluminação. um toquinho aí pra nós. Tá bom. Tá bom? Vamos estar melhorando cada dia mais. Como eu disse, a gente tá pedindo isso não é para poder receber elogios, não, só não. O elogio, lógico, ajuda, mas fala assim, é pra gente saber mesmo que a gente pode melhorar, né? É verdade. Estamos inaugurando o nosso estúdio aqui, não tá pronto, como eu disse, mas Tá estamos falando um atrás. atrás, legal. Então no rosto a iluminação tá legal. Agora só precisa melhorar atrás. Beleza. Então, voltando aqui, né, ao nosso assunto, é muito importante a gente manter essa coisa. Você vê, Maria Madalena, quando vai no sepulcro, as mulheres vão lá para poder passar óleos no corpo de Jesus. Uhum. E a Bíblia diz que não encontra, né? Não encontra. E aí, quando Jesus começa a conversar, a Maria percebe que é Jesus. Pela voz dele. Tinha então uma facilidade com a voz. Ou seja, os discípulos de Emaús eles já não tinham tanta habilidade com a voz. Talvez eles fossem um pouquinho mais distantes, iam menos nos cultos. Talvez ia só na ceia, né? Não sei. Eu ia falar agora, o senhor tirou. Você vê, eles não perceberam pela voz. Jesus conversou tanto com eles não perceberam. Mas quando ele partiu o pão, aí sim, eles perceberam. Só que aí ele desapareceu, né? Ele foi rapidinho e já desapareceu. Então é muito importante ter esse acesso à voz, né? Essa voz é muito importante. Em Atos, né, falando de voz, então, de pastor, Atos, quando Pedro está, acho que é Atos capítulo 12, Pedro está preso e quando o anjo vai na prisão, solta, quando ele vem e bate, né, na porta e as pessoas vai lá abrir, eles reconhecem que é a voz de Pedro, Sim. que é pastor. Sim. Só que eles sentem medo, porque na cabeça deles Ele estava ele preso. estava preso. Então é tão importante, gente, essa questão de voz, é tão importante que o Salmo 23, então, ele declara isso. A gente precisa ter esse cuidado. Se eu sou ovelha, eu não vou me assustar. Você vê, olha só, questão de voz. O povo de Israel, quando Moisés sobe o monte, Deus falava como o som de muitas águas, trovões, relâmpagos. Olha só. Eles ficavam aterrorizados, a ponto de eles falarem, profundo, ouve isso aqui. olha só, ao invés deles tentarem acostumar com a voz de Deus, para ter a mesma intimidade que Moisés tinha, o que eles preferem? Ô Moisés, vamos fazer o seguinte, a gente fica com medo da voz de Deus, então você podia ir lá, ouvir, depois você fala pra gente. E eles perderam essa oportunidade de estar ficando... Júlio Vasconcelos, um abraço. Eles ficaram com medo, e esse medo fez com que eles afastassem. Agora Moisés escuta a voz de Deus, quando Moisés ia falar com eles queriam desobedecer. Meu pai. Então, assim, é importante a gente conhecer a voz de Deus. A voz de Deus. A voz está ligada à palavra, né? Os ensinamentos. Então, a ovelha, às vezes ela está tão distante do pastor, no sentido de tantas ovelhas, mas a voz ela ouve. Então não é por causa que o corpo do pastor está longe ali. Pastor, aqui a gente falando, porque Jesus está sempre perto, né? Mas o pastor homem, a gente está ali, às vezes está distante, mas a ovelha, ela ouve a voz do pastor. Então isso é muito importante. Ela vai ter uma caminhada feliz, ela vai chegar no destino dela. Por quê? Porque ela continua dando ouvido ao pastor. Gente, isso aí é forte. Começamos com o Salmo 23 e chegamos aí à questão de pastor ouvir a voz. Essa aqui é muito profunda, é profético para nós. Sim. Pastor Paulo,
Amanhã na Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular Planalto, às 20 horas, como que é? Nós temos o culto resgate. Resgate. O culto resgate, ele é um culto, o nosso culto de meio de semana, pastor, ele é rápido. É um culto Ele não é... objetivo. ele não é um culto corrido, mas ele é um culto objetivo. A gente começa às 8 da noite e quando dá 9h15 a gente está terminando. Eu pensei que era até umas 10. Não, 9h15 está terminando. A gente trabalha assim com É brincadeira. 3 né? louvores. É que eu tenho liberdade para brincar aqui. A gente trabalha com 3 louvores, né? E depois a gente tem ali a mensagem. E depois a gente tem ali os avisos, a gente faz a oração. Eu quero falar amanhã, se Deus permitir, eu quero falar sobre... Só o tema. eu quero falar sobre uma tema. coisa que é interessante. Eu vou estar ensinando o pessoal. As pessoas, elas às vezes têm uma dificuldade. Quando a gente falou hoje sobre corpo, alma e espírito, a gente... Essa mensagem vai sair lá no canal no YouTube, tá? Vai sair. Tanto no Pegada da Fé e também no Quadrangular. Quadrangular Planalto NS. O que acontece? Às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque a nossa alma está ainda comandada pela carne. Mas quando a gente tem a alma comandada por Deus, que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso corpo vai ficar para o serviço de Deus. E é importante quando a gente, logo de manhã cedo, a gente já levanta e fala palavras boas. Certo? Lembra que você falou, você que citou o versículo, que assim como nós falamos, é o que acontece com a gente. Sim. Então quando você levanta de manhã e fala, ó dia, ó céus, tem que trabalhar de novo. Misericórdia. Tem gente que já acorda falando assim, eu quero Já descobrir... levanta carregado, né? Eu quero descobrir quem inventou o trabalho. Gente, agora... Eu quero ensinar alguns segredos, eu creio que Deus vai permitir eu falar sobre isso amanhã. Tema extraordinário, o pessoal está falando. Legal. Eu quero ensinar sobre o quê? Eu quero falar sobre o quê? Sobre palavras que você deve falar ao levantar. Amanhã, então aqui na Quadrangular, presta atenção, Planalto vai ter o tema palavras que você tem que falar de manhã. Por exemplo... pensa bem no dia da sua esposa. Então, mas se você, se você acordou de manhã, viu a sua esposa e você já fala com ela assim, ô minha linda, você tá 10. Essa mulher... Salomão tinha senha, não tinha? Eu já te contei. Salomão tinha senha. Eu ouvi uma palavra um dia que eu achei interessante. A mulher fica muito satisfeita. As mulheres, ela deve se manifestar com coraçõezinhos ali, porque a mulher quando ela é homenageada, ela se sente pra cima. A autoestima dela é elevada. Diz que um camarada tinha 3 filhas. Quem contou isso foi o pastor Silmar Coelho. O camarada tinha 3 filhas e uma era linda. E lá no Oriente Médio, a pessoa quando vai casar, pastor, ela oferece um dote. Sim. Então o cara chegou e falou com o pai da... Existe uma tribo aqui no Brasil também que é assim, né? Qual? Cigano. Ciganos são assim. Eu não sabia. Então, o que acontece? Aí diz que o cara chegou e falou com o pai da moça, quero casar com a sua filha. Parabéns pelas palavras, Deus continue abençoando. Ademilton. Amém. Aí o cara falou assim, eu quero casar com a sua filha. Aí o pai falou, qual o dote? Ele falou, dou 3 vacas. Aí o pai aceitou o dote, entendeu? Aceitou o dote e tal. E aí eles foram preparar o casamento, porque lá também não tem esse negócio de namoro, não. É igual na Bíblia. Na Bíblia não tinha namoro. Sim. Na Bíblia o camarada chegava e pedia pro pai da moça para casar, e se o pai aceitasse, o cara voltava para preparar a casa, a festa, e depois ia lá a segunda vez já buscar a moça. Não tinha nada de ficar nem WhatsApp, nada disso, nada. Então lá no Oriente Médio, aí a moça casou, 3 vacas, né? Casou com um rapaz. Aí tá vendo os corações lá, você viu? Pastor de Paula, pastor de Paula, a esposa cobrando, pega a visão, Então, o que acontece? Aí casou a primeira filha.
Aí um outro rapaz lá ficou sabendo, chegou lá de viagem, né? E ficou sabendo, falou assim, eu vou namorar com a outra, eu vou casar com ela. Aí ele procura saber, né? O que foi o dote, alguém falou que era 3 vacas e tal, ele ficou todo satisfeito. E chegou lá, falou com o pai da moça, quero casar com a sua filha. Aí o pai falou assim, qual que é o dote? Ele falou, dou 5 vacas. Puxa, na mesma hora a moça ficou toda alegre, né? E tal. Mas tinha a terceira. A terceira era daquelas que ficava com o cabelo meio assim de lado, o olhar dela era assim meio um farol mais baixo do que o outro, sabe? Assim, ela não tinha empolgação, não se arrumava, andava sempre de cabeça baixa, aquela coisa. E aí um dia teve uma festa na cidade, e apareceu um rapaz chegou lá na cidade e viu ela e gostou. Gostou dela, procurou saber, alguém falou assim, ó, a irmã mais velha dela, lindona, foram 3 vacas. É o dote. A segunda foram 5 vacas. E aí ele chegou lá, como era a última, nem precisava dele dar muita coisa, mas ele chegou lá e ficou tão apaixonado com ela. E aí ela com a cabecinha baixa, pescocinho meio torto, assim, de lado. Aí ele chega, né, e fala com o pai assim, eu gostaria de casar com a sua filha. Aí o pai falou, qual é o dote? Só que assim, na cabeça do pai, desce uma vaca já vai embora. O rapaz falou assim, eu dou 20 vacas. Disse que a moça levantou, mas ela já esticou assim o corpo assim, entendeu? Por quê? Porque ela foi elogiada, né? Ela foi elogiada. Então, quando você levanta de manhã, se você faz uma palavra de elogio, você deixa aquela esposa ali feliz o dia inteiro. Pega a senha. Pega a senha. A mulher aí, né? Isso é muito importante. Agora tem cara que já levanta e fala palavras erradas. Então, a palavra que você fala de manhã ela é importante. Então, eu quero falar amanhã, se Deus quiser, se Deus deixar, porque às vezes eu falo assim, às vezes Deus muda. Mas se Deus deixar, eu quero falar sobre palavras que nós devemos falar de manhã cedo ao levantar. São chaves para que a gente possa ter um dia ainda mais abençoado. E o senhor falando sobre chaves, né? É importante também, como Davi ele falou, tem momentos da nossa vida que nós precisamos pedir a Deus freio na nossa boca. Sim. Porque pelas adversidades que muitas pessoas às vezes têm passado, logo quando ela acorda, ela vai aprender amanhã aqui na Quadrangular Planalto essas chaves, né? De liberar, já logo quando acorda, dia abençoado, vai dar tudo certo e tal. Mas quando chega no meio do dia, sempre tem alguma coisa que o diabo ele tenta desfazer ou desconstruir aquilo que você profetizou, para que seja ao contrário. E eu vejo a importância de continuar profetizando, Sim. continuar declarando, de manhã, de tarde e até na hora de dormir. Se a gente parar para pensar, a gente vê nos Salmos. Nós temos salmos, por exemplo... Será que eles estão cansados? Estão cansados, pessoal? Se estiver cansado, dá um joinha. Se estiver gostando, coração. Vamos ter. Reginaldo Monteiro. Reginaldo é lá de Divinópolis. Que bênção. Trabalhou junto comigo, eu como pastor e ele como obreiro lá em Divinópolis, na Igreja da Graça. Que benção. Olha lá, tá surgindo... Não, tá surgindo coração, pastor. Olha lá, tá vendo? Um joinha apareceu... Agora tá bom. De leve, mas vai, né? De leve, mas vai. Tá ali, aparecendo umas luzinhas piscando. Maravilha. Então, o que acontece, pastor? Amanhã o senhor vai declarar e Isso. vai ensinar sobre palavras que devem se falar. É importante, é importante. A gente tá assim... eu lembrei o que eu ia falar. Por exemplo, a gente tem salmos que fala, por exemplo, em paz eu me deito, logo pego no sono. É uma oração que é feita ali à noite. Ah, sim. Né? Sim. Então, assim, a gente aprender sempre a declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito importante. Ela vai trazer para nossa alma um renovo, dar uma revigorada, você falar. Então, é muito importante. Então, se ninguém fala para mim, eu mesmo falo para mim. Pronto. Aí que tá o segredo. É bom quando alguém fala, né? Mas se ninguém falar, eu preciso aprender a falar para mim. Maravilha. Né? Então amanhã, aqui na Quadrangular Planalto, vai ser ministrado sobre essa mensagem. Culto resgate. E lá no Capão? Lá no Capão nós vamos estar falando sobre o pastor e a ovelha. Ah, que bom. Pastor e ovelha. Você que mora aí no Capão, amanhã compareça no endereço que eu vou passar para você agora. Rua Antônio Moreira da Silva 240, aí no bairro Capão. E aqui no Planalto,
É Rua Mato Grosso do Sul, 570. 570. Então, quem mora no Itapuã é fácil, Planalto tem Fácil, acesso. E né? quem mora em Frei Ambrósio? É fácil também. Fácil também. Atravessou para E Santa cá Sá? também. Tá. E se alguém não quiser, não puder vir, né? É só entrar no canal Quadrangular Planalto NS. Mas o bom é pessoalmente. O fogo pega aqui. Sabe por quê? Pessoalmente é igual eu falei. Amém. Do mesmo jeito que tem uma bênção especial de pastor tocando em ovelha, Amém, Reginaldo. também existe uma bênção especial de ovelha comendo O junto com pastor ovelha. Cristino, um dia eu encontrei ele falando para mim sobre as histórias que ele vivenciou lá em Israel, quando ele foi lá. E uma das coisas que ele me marcou justamente foi esta palavra. Que ele estava em um lugar e ele viu o pastor passando a mão, não, tocando na outra. Ele falou, você sabe o poder do pastor estar tocando na ovelha? Dizendo para ela, eu tô aqui, ó. Viu? Eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você. E tá refazendo a questão da voz. Da voz. E ele, quando ele me falou isso, eu lembro como se fosse hoje, estava lá na Rua da Fartura, na Rua Pará de Minas. Nós nos encontramos lá e ele começou a falar, quando eu fui para Israel, pastor de Paulo e tal, eu vi um sinal, eu achei muito interessante aquilo do pastor sempre estar tocando, por isso que a oração com imposição de mãos, por isso que a unção que é feito com óleo no alto da cabeça, a gente fazer, né, é importantíssimo, né, importantíssimo. E amanhã aqui na Quadrangular Planalto e também na Quadrangular Capão. Minha gente, já é 9h06. Voou. Nós gravamos o primeiro episódio, então, do podcast aqui. Nós estamos inaugurando o nosso estúdio de podcast. Lógico que tudo que você está vendo aqui é algo que é muito novo para nós, né, pastor? Verdade. Muito novo. A gente estamos ainda organizando, questão de equipamento, iluminação. Eu creio que desse surgirão outros podcasts, outras lives, e também eu tenho certeza que a cada podcast que a gente for fazer e também cada live, nós vamos estar melhorando cada vez mais o cenário, assuntos que são importantíssimos a sermos tratados aqui. Vamos estar trazendo aqui convidados. Sim. Vamos trazer convidado. E outra coisa, o pastor Josias falando, eu quero ser convidado. Brincadeira, pastor Josias. Ele está falando lá, os pastores são uma bênção. É interessante, pastor, também a gente, as pessoas apresentarem sugestões de temas. Porque às vezes existem temas que as pessoas precisam, né, que elas querem mais. Então, dá uma sugestão, a gente não pode falar assim, vamos fazer sobre isso que você está falando. Mas a gente vai procurar estar olhando direitinho. Coloca aí embaixo nos comentários aí qual tema que você quer que nós venhamos gravar ou fazer uma live ao vivo, como nós estamos aqui, que eu falei, pastor, vamos fazer uma live? Vamos. Então, abrimos a live e pau na máquina. Pronto. Né? Meus queridos, muito boa noite. Vamos fazer uma oração? Vamos. Ora para nós, pastor. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te agradecer por esse espaço a qual o Senhor está nos concedendo, ó Deus, aqui na Quadrangular Planalto, no nosso estúdio. Muito obrigado, Jesus. Que será, meu Deus, gravados episódios, lives ao vivo. Sim, que o nosso propósito, ó Deus, não é nós aparecermos, mas o Senhor seja glorificado através de todos os assuntos concernentes que nós estaremos aqui tratando, que é sobre a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos também glorificar o Teu nome pela vida de todos aqueles que estão conectados nessa live, Sim, aqueles que vão, meu Deus, compartilhar ela, que quando a pessoa assistir sobre o propósito do pastor, a ovelha, ouvir a sua voz, ela possa, meu Pai, verdadeiramente entender esse propósito de ser, meu Pai, uma ovelha obediente para ouvir a voz e o comando do seu pastor. Deus poderoso, nós como pastores unimos a nossa fé, a nossa oração em favor da vida das pessoas que estão agora em sua casa, no trabalho, e pedimos que o Senhor venha tocar na vida deles, liberando o Teu poder. Tu és
Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus Jeová Jiré, o Senhor que possa prover na vida das pessoas do bom e do melhor. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus Shalom, é o Deus de paz. Que o Senhor seja o Senhor da paz desta casa, na família, no casal, nos filhos. Deus, que os céus se abram e a Tua mão se estenda sobre a vida dos Seus filhos, liberando graça, poder, unção. Aquele que está enfermo seja curado. Aquele que está, meu Deus, precisando de uma libertação, que cadeias sejam quebradas, no nome do Senhor Jesus. Aqueles que precisam de portas abertas, que o Senhor venha abrir as portas, meu Deus, para a glória do Teu nome. Nós oramos, declaramos e profetizamos na autoridade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Assim seja. Glória a Deus. Deus abençoe, amados. Ótima noite de quarta-feira. Em paz me deito. Em paz eu durmo. Eu durmo. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Valeu, pastor. Tamo junto. Tamo junto. Até mais. Com Deus, gente. Até a próxima, em nome de Jesus. Fui.